Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O Saqueador de Características em One Piece, parte 37. Capítulo 233. Este é o primeiro segmento da filmagem, disseram os oficiais, olhando nervosamente para Akainu. Isso significa que haverá uma segunda vez? Uma profunda sensação de inquietação tomou conta de Akainu. Sim, como o primeiro segmento não confirmou se ambas as partes chegaram a um acordo de cooperação, Drake não o transmitiu imediatamente. Afinal, quanto mais ele agisse, maior seria o risco de exposição, explicou um oficial do Estado-Maior. E o segundo segmento? O dedo do oficial tremia enquanto ele reproduzia a gravação. Mamãe concordou, disse a voz de Katakuri. O governador-geral concordou, resmungou Jack. Excelente. Então, de acordo com o plano, vamos aniquilar a marinha, sorriu Ace. Será que Soberano do Céu tem uma boa estratégia? Perguntou Katakuri. Só precisamos começar a guerra. É claro que não vamos ferir seus membros. Durante o processo, concentraremos nossas forças continuamente em um único ponto, disse Ace, sorrindo. Para que serve isso? Resmungou Jack. Não se precipitem. Enquanto o conflito continuar a se intensificar e nossas perdas em combate aumentarem, a marinha certamente agirá. Nós os atrairemos para o campo de batalha, sorriu Ace. E se a marinha não agir? Não teremos desperdiçado nossos esforços? Perguntou Katakuri. Se não houver nenhuma ação, então, depois de concentrarmos nossas forças, lançaremos um ataque surpresa diretamente ao quartel-general dos fuzileiros navais. Um ataque surpresa com 3 tripulações de Yonkou. A marinha certamente será pega de surpresa, explicou Ace sobre o plano B. Usar a guerra como pretexto para mobilizar tropas e armamentos? Katakuri assentiu. Exatamente. Nesse momento, Soberano do Céu usará a habilidade de reconhecimento de sua Goro Goro no Mi e a habilidade de sua Akuma no Mi do tipo porta-porta para transportar Kaido e Big Mom juntos. Os 3 atacarão de uma vez, eliminando vários almirantes em pouco tempo, e o grande feito estará consumado, anunciou Ace. É claro que o ponto de encontro final deve ser o mais próximo possível do QG dos fuzileiros navais, caso contrário, a habilidade do Soberano do Céu não poderá ser usada para transporte, sorriu Ace. Entendido, Katakuri e Jack, representando seus respectivos imperadores, concordaram com este plano de ação. A filmagem terminou completamente. Almirante da frota, o que o senhor acha? Os oficiais do Estado-Maior estavam gelados até os ossos, olhando para Akainu, com sua expressão sombria. O que Drake diz? Perguntou Akainu. Confirmamos isso repetidamente com Drake. A notícia veio dele. A aliança entre Big Mom e Kaido também foi relatada imediatamente por Drake, respondeu prontamente um oficial da equipe. Oh, que medo! Então o objetivo dos piratas é aniquilar completamente nossa marinha, comentou Kizaru, parando de cortar as unhas, com uma expressão incrivelmente séria. Aquele desgraçado. Jovem. Akainu rangeu os dentes, esmagando seu charuto. Não podemos deixar que as 3 tripulações dele se reúnam. Akainu declarou com firmeza inabalável. A marinha tinha 6 lutadores de nível almirante. Os piratas tinham 4, Robin, Kaido, Big Mom e Luffy Gear, 4, além de Rayleigh como uma carta na manga. Mas o poder de Robin por si só era extraordinário. Durante a Guerra dos Cúpulas, ele sozinho reprimiu tanto Akainu quanto Sengoku, foi necessária a intervenção de Garp para detê-lo. Kaido foi aclamado como a criatura mais forte do mundo. Big Mom era uma mestra na técnica revestimento de Aki do Conquistador, com o poder da fruta da alma. Se os 4, com seus revestimentos ao choco combinados, atacassem juntos, eles poderiam matar instantaneamente 1 ou 2 almirantes. Seria uma catástrofe. E a força combinada de suas 3 enormes tripulações piratas infligiria perdas inimagináveis à marinha. Recuar do Novo Mundo? Nem pensar. Seria um golpe fatal para o moral e para sua própria autoridade. Não tinham outra escolha senão atacar primeiro. O plano original de colher os frutos da pesca estava agora morto. Sakazuki, onde atacamos primeiro? Kizaru perguntou a Akainu. Com a sobrevivência da marinha em jogo, Kizaru não demonstrava mais qualquer hesitação. Big Mom. Os olhos de Akainu brilharam com uma maldade implacável. Os piratas da Big Mom e a própria Big Mom eram os mais fracos desses 3 imperadores. Escolha o caqui mais macio para espremer. Em uma guerra dessa magnitude, Akainu não se importava nem um pouco com essas táticas. Guerra é usar todos os meios necessários. Cerquem os piratas da Big Mom. Usem o sangue desses comandantes para forçar a própria Big Mom a aparecer. Assim que os movimentos da Big Mom forem confirmados, vocês, Fujitora e Ryokugil, ataquem imediatamente. Vocês matarão a Big Mom, rugiu Akainu com os olhos vermelhos de sangue. Mobilizando 3 almirantes de uma só vez, Akainu estava usando todo o seu poder. Entendido, respondeu Kizaru, agitando seu casaco da justiça. Novo mundo numa ilha. Katakuri, Jack e Ace estavam aqui. Pull. As figuras de Katakuri e Jack brilharam e se dissolveram. Eles se transformaram em cordas. A fruta do cachorro-cachorro, zoomítica modelo, a habilidade de imitação da raposa de 9 caudas, mais os fantoches de corda da fruta da corda-corda. Dá para encenar qualquer peça que você quiser, comentou Ace, observando a cena com admiração. E a parte mais crucial, a habilidade da fruta da pata. Sem as informações da mente de Drake, a marinha não teria acreditado, disse Robin, olhando para Drake caído. E o Drake ao lado de Robin. Pull. Também se transformou em um fantoche de corda. Ao lado de Drake apareceu um orbe da memória, a capacidade da fruta da pata de expelir memórias. Por meio desse método, como Drake contatou a marinha, como provou sua identidade, Robin sabia de tudo. Somente por meio desse espião da marinha a marinha pôde acreditar plenamente na autenticidade dessas imagens. Para convencê-los, você até usou a fruta do espelho e a forma de mamute.
Se eu fosse da marinha, também teria acreditado, murmurou Ace, admirado. Ao atacar o depósito de suprimentos dos piratas da Big Mom, Robin capturou Brulé e imediatamente roubou sua habilidade Fruta do Espelho. Então, usando a fruta da corda e a fruta da raposa de 9 caudas, ele criou uma nova Brulé para ficar ao lado de Katakuri. Com esse acesso, obter uma cópia perfeita da aparência de Katakuri foi trivialmente fácil. E devido ao aprimoramento de inteligência da fruta humano-humano, as microexpressões e o tom de voz daquela marionete de corda eram idênticos aos de Brulé. Nem mesmo seus irmãos mais próximos conseguiam notar a diferença. Dê um jeito nesses caras. Não posso ficar muito longe desses fantoches, ou meu controle vai enfraquecer. Vou te informar o resto do plano de batalha através da habilidade Caracol Transponder. Não use nenhum outro, eles serão monitorados pela marinha. Claro, qualquer informação que quisermos vazar, que eles ouçam o quanto quiserem, instruiu Robin a Ace. Entendido, Ace assentiu com a cabeça. Foge. Robin sacudiu sua capa e atravessou uma porta de ar. Em breve, uma notícia chocou o mundo. A marinha havia atacado os piratas da Big Mom. Capítulo 234. Esta era uma ilha que pertencia ao Yonkou Big Mom. Nesse instante foi engolfada por um mar de fogo. Ao redor da ilha, uma imensa frota de inúmeros navios de guerra da marinha bombardeava incessantemente a costa. Irmão Owen, Charlotte Galete, usuária da fruta da manteiga e 18ª filha da Big Mom, olhou para Charlotte Owen, usuária da fruta do calor e 4º filho da Big Mom, com a testa coberta de suor frio. Por que os fuzileiros navais estão nos atacando? A testa de Galete pulsava com veias saltadas, sua expressão sombria. A relação entre a marinha e os imperadores sempre foi de não agressão mútua. Antes da ascensão de Soberano do Céu, as 3 grandes potências, os 4 imperadores, o quartel-general da marinha e os 7 Shichibukai, mantiveram um suposto equilíbrio nos mares por anos. Após a ascensão do Soberano do Céu, esse equilíbrio foi quebrado. Mas mesmo com o novo almirante da frota Kainu liderando a marinha, que havia transferido o quartel-general dos fuzileiros navais para o Novo Mundo, a marinha nunca havia lançado uma guerra em grande escala contra um Yonkou. Declarar guerra a um Yonkou era uma decisão com imensas consequências, muito além do que o quartel-general da marinha poderia decidir por conta própria. Afinal, a marinha era apenas uma das faces públicas do governo mundial e tinha que seguir suas ordens. Uma guerra total exigia a autorização do próprio governo mundial. E considerando o desejo típico do governo mundial de simplesmente manter o estado atual das coisas e seu próprio domínio, era inconcebível que eles permitissem que a marinha atacasse proativamente um Yonkou. E agora, justo agora, quando eles, os piratas da Big Mom, estavam em aliança com os piratas das feras, atacá-los era o mesmo que declarar guerra a 2 imperadores ao mesmo tempo, e enquanto eles estavam em guerra com a grande frota Soberano do Céu. Os fuzileiros navais eram loucos? O Soberano do Céu era considerado o maior inimigo da marinha. Mesmo que quisessem intervir na guerra, na visão de Galete, deveriam atacar o Soberano do Céu. Por que eles estavam atacando eles? Malditos! Fuzileiros navais. O corpo inteiro de Owen começou a esquentar. Como usuário da fruta do calor, ele podia aquecer seu corpo a 10.000 graus, uma temperatura ainda maior que a da fruta da chama, permitindo que ele ficasse em magma ileso. Mas como uma paramecia, a fruta calor-calor, ao contrário da fruta chama-chama, não conseguia criar um mar de fogo, nem possuía a força eruptiva vulcânica da fruta magma-magma. A habilidade dessa fruta era apenas gerar calor. Era uma fruta com estatísticas impressionantes, mas com limitações significativas. É claro que Owen tinha seus próprios métodos de ataque. Foge. Owen tentou aquecer a água do mar ao redor. Se conseguisse aquecer o mar a um nível assustador, poderia danificar os navios de guerra. É Charlotte Owen. Fogo concentrado. As forças de fuzileiros navais atacantes estavam, é claro, bem preparadas. Imediatamente voltaram seus canhões, desferindo uma barragem maciça contra Owen. Droga! O intenso fogo dos canhões ainda representava uma ameaça considerável para um pirata do nível de Owen. Com exceção de monstros natos como a Big Mom, com seu corpo de balão de ferro ou raças especiais, os humanos eram, em última análise, formas de vida baseadas em carbono. Não importava o quão forte fosse seu físico, o impacto direto de uma bala de canhão de grosso calibre causaria ferimentos graves. Assim, eles tiveram que usar habilidades de Akuma no Mi ou Aki para bloquear os ataques. Se o fogo dos canhões fosse muito denso, a resistência e o Aki seriam consumidos a uma taxa alarmante. Era por isso que o fogo concentrado de um Booster Call podia até mesmo desgastar e matar vice-almirantes do QG da Marinha e comandantes de tripulações do Yonkou. Era também por isso que piratas poderosos na história original frequentemente optavam por recuar das frotas da Marinha em vez de enfrentá-las de frente. Diante dos inúmeros canhões disparados pelos fuzileiros navais, Owen só pôde recuar pateticamente. Irmão Owen, como vai? Perguntaram Galete e alguns outros oficiais ansiosamente quando Owen retornou. Não consigo romper. Há muitos navios de guerra da marinha. Owen estava coberto de fuligem e com uma aparência exausta. Ele havia gasto muita energia e aqui apenas para escapar do bombardeio. Não lhe restava o suficiente para tentar aquecer o mar novamente. Isso significava que eles estavam presos. Eles não conseguiam romper o bloqueio da marinha. Droga! Vamos lutar com eles até a morte. A expressão de Galete tornou-se feroz. Os outros oficiais, todos filhos da Big Mom, também exibiram expressões impiedosas. Eles eram os filhos da Imperatriz Big Mom. Eles tinham seu próprio orgulho. Se não conseguissem escapar, lutariam até a morte. Muito bem, vamos matá-los. A expressão de Owen também se tornou implacável. Bum! Nesse instante, uma explosão irrompeu na parte traseira da frota da marinha. São reforços dos piratas da Big Mom. O rosto do vice-almirante do quartel-general da marinha, Red King, tornou-se sombrio. Irmão Owen. Galete ficou radiante.
Ninguém queria morrer se pudesse viver. O transmissor de Oven também tocou ao mesmo tempo. Ao ouvir o conteúdo da mensagem, Oven ficou radiante. Rápido! Tragam-me um espelho! Gritou Oven. Puh! Um espelho foi trazido. Ele ondulou e a figura de Brulé apareceu. Irmã Brulé! Exclamou Galete, encantada. Depressa! Recuem pelo mundo do espelho. O irmão Katakuri abriu uma brecha no bloqueio da marinha, disse Brulé rapidamente. Tudo bem. Oven e os outros assentiram imediatamente, saltando para o mundo espelhado de Brulé. Puh! O mundo espelho fechou. É a usuária da fruta do espelho. Charlotte Brulé. Droga. O vice-almirante Red King viu isso através de seu telescópio e praguejou baixinho. Informe o almirante da frota. Localizarmos a posição de Charlotte Brulé. As informações de Drake estão corretas, ordenou imediatamente o Red King. A aparição de Charlotte Brulé, usuária da fruta do espelho na linha de frente, que também havia aparecido nas filmagens, comprovou ainda mais a autenticidade daquelas imagens. Afinal, mesmo com o vídeo, a Marinha estava procedendo com extrema cautela em sua operação para abater uma tripulação completa do Yonkou. Sim, senhor, respondeu imediatamente o soldado que fez a denúncia. Kug, Ung. Naquele instante, dentro do mundo espelho, Oven, Galete e os outros oficiais da Big Mom se debatiam em pânico. Mas fossem seus poderes da Akuma no Mi ou Aki, eles não conseguiam usá-los de forma alguma, porque este mundo espelho estava repleto de um Aki incrivelmente assustador. Sob esse Aki, suas habilidades com Akuma no Mi foram completamente destruídas. Esse Aki era ainda mais aterrorizante que o da Big Mom. Esse não era um poder que Brulé pudesse possuir, e agora suas bocas estavam amarradas com cordas. Eles conheciam muito bem essa habilidade. A fruta corda-corda. O poder do antigo Shichibukai, Don Quixote do Flamingo. E agora quem o empunhava era Oven e Galete, presumo. Ouviu-se uma risada leve. Estalo. Um som estrondoso ecoou, acompanhado por um relâmpago arrepiante, e uma figura se solidificou lentamente. No instante em que o relâmpago apareceu, os olhos de Oven e Galete se encheram de desespero. Crackle, crackle. Oven dissipou sua elementalização, olhando para o Oven caído e os outros com um sorriso. Uf, umf. Oven e Galete lançaram olhares furiosos para Brulé. Eles não conseguiam entender. Por que Brulé trairia a família? Trairia a mamãe? O que Soberano do Céu deu a ela? O irmão Katakuri se importava tanto com Brulé. Por que a traição? Mesmo agora eles não duvidavam da identidade de Brulé. A aparência de uma pessoa podia ser falsificada, sua Akuma no Mi roubada pelo Soberano do Céu, mas sua aura? Suas emoções? Suas microexpressões? Seus tiques habituais e tom de voz? A tripulação deles era unida por laços de sangue. Era impossível enganá-los. A pessoa que estava ao lado de Soberano do Céu era Brulé. Brulé os traiu. Vi. Não me olhe assim, Oven Galete. Brulé soltou sua risada característica. Porque eu não sou da sua família. A forma de Brulé mudou rapidamente, transformando-se em uma cópia perfeita de Oven. Oven e Galete olharam boquiabertos. A aura, o tom de voz, as microexpressões, até mesmo os atos habituais, eram exatamente os mesmos. Que diabos está acontecendo? Saquear. Oven removeu a habilidade fruta quente do Oven real. Foge. A estrutura do falso Oven que estava ao lado de Oven começou a aquecer rapidamente. Fruta quente. Oven e Galete finalmente entenderam tudo. Brulé era uma farsa. Um fantoche de corda do Soberano do Céu. Mas, por algum motivo, ela conseguia se transformar em uma cópia perfeita deles. Uma habilidade desconhecida da Akuma no Mi. E ele poderia até mesmo roubar seus poderes e concedê-los ao fantoche. Seja na aparência, no tom de voz, na habilidade da Akuma no Mi, até mesmo nas microexpressões e nos hábitos pessoais, tudo era exatamente igual a eles. Como? Como a Soberano do Céu poderia saber tanto sobre eles? O usuário de Akuma no Mi mais poderoso da história. Ele era realmente tão assustador assim? Acabou. Oven e Galete trocaram olhares, com os olhos cheios de desespero. O poder de Soberano do Céu era ainda mais assustador do que eles jamais imaginaram. Seus piratas da Big Mom eram uma tripulação especial, unida por laços de sangue. Infiltrá-los com um espião era considerado impossível. Mas agora esse homem, Soberano do Céu, poderia usar diretamente o poder de sua Akuma no Mi para substituí-los. Quantos dos seus fantoches já estavam dentro da tripulação? Só de pensar nisso, Oven e Galete sentiram um arrepio na espinha. A fruta calor? Nada mal. Um desperdício para você, Oven sorriu. A fraqueza da fruta do calor era óbvia. Como uma paramecia, ela precisava de contato direto para causar dano significativo. Mesmo despertada, ela só conseguia criar um espaço de calor com pouco aumento no ataque direto. Mas nas mãos de Oven, foge. Chamas surgiram em sua palma. O poder da logia, a fruta da chama. A temperatura da fruta da chama, por ser um elemento natural, era limitada. O limite do fogo natural era inferior a 1300 graus, daí sua cor laranja avermelhada comum. Mesmo despertada, a temperatura não podia aumentar, apenas o poder explosivo das chamas. Por isso, era considerada inferior à fruta do magma. Mas com a fruta calor, aqueça sorriu Oven. Puh! As chamas vermelho-alaranjadas da fruta chama-chama aqueceram rapidamente. 2000 graus, 5000 graus, 8000 graus, 10.000 graus. Sob o poder da fruta calor, a temperatura da fruta chama-chama disparou. Em pouco tempo atingiu uma temperatura elevada de 10.000 graus. As chamas passaram de vermelho alaranjado para um azul brilhante e aterrador. Essa chama atingiu uma temperatura ainda mais assustadora do que a do Ifrit Jambé do Sanji. A fruta chama-chama evoluiu, sorriu Oven. Uma fruta do diabo flamejante despertada poderia conceder ao seu usuário o poder de alcançar o nível de almirante.
Mas a diferença entre ela e frutas do diabo de nível superior, como a fruta do diabo estrondoso e a fruta do diabo magma, ainda era significativa. Mas a adição da fruta calor-calor mudou tudo. Uma chama de 10.000 graus era uma melhoria assustadora em termos de poder. Dizer que a fruta da chama havia evoluído não seria nenhum exagero. É claro que aquecer as chamas à temperatura máxima também consumia uma quantidade enorme de energia. O intelecto de Hoven, fruto da sua Akuma no Mi humano, calculou que a temperatura ideal para um combate prolongado era em torno de 5.000 graus. Quanto à possibilidade de a temperatura máxima da chama, de 10.000 graus, ser capaz de queimar o magma de Akainu, Hoven demonstrou um lampejo de interesse, mas logo descartou. Com seu Aki atual, ele poderia facilmente derrotar Akainu em uma luta 1 contra 1. Eles não estavam mais no mesmo nível. Saquear. Hoven olhou para Galete, roubando sua habilidade Fruta da Manteiga. Em seguida, ele ativou sua habilidade Fruta da Corda, criando mais 2 fantoches de corda. Graças à habilidade da raposa de 9 caudas, a aparência dessas 2 marionetes de corda rapidamente se transformou na de Brulé e Galete. O falso Brulé recuperou a fruta espelho-espelho. A falsa Galete agora possuía a Fruta Manteiga. E um último ponto crucial. Hoven olhou para Oven e Galete. Pop. Hoven ativou sua habilidade Nikyu no Mi, expelindo diretamente as memórias de Oven e Galete. Leitura e análise de memórias. Os olhos de Hoven brilhavam com sabedoria. Com essa habilidade, seu intelecto aprimorado podia replicar perfeitamente cada hábito da pessoa imitada. Nem mesmo seus parentes mais próximos conseguiam notar uma única discrepância, porque esses fantoches de corda possuíam tudo o que seus originais tinham a oferecer. Suas Akuma no Mi, suas memórias, sua aparência. Sob o poder combinado da fruta humano, da fruta corda-corda e da fruta da raposa de 9 caudas, eles se tornaram completamente outros. Nesse momento, Oven e Galete finalmente entenderam. E então, eles se desesperaram. Antes de Soberano do Céu, eles não tinham como resistir. Um espelho ondulou. Brulé saiu liderando Oven e Galete. Você trabalhou duro, Brulé, disse Katakuri, com os olhos suavizados por um afeto fraternal. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 235. Novo Mundo. Onigashima. O quê? Big Mom olhou fixamente, com os olhos vermelhos, para o caracol transponder em sua mão. Desde que formou sua aliança pirata, Big Mom permaneceu ao lado de Kaido. A aliança foi formada justamente porque Big Mom sentia a terrível ameaça representada pelo Soberano do Céu, Hoven. Embora os detalhes após o término da transmissão da Guerra dos Melhores não tenham sido divulgados, o que foi mostrado, a força demonstrada por Hoven, já era superior à da Big Mom. E com Luffy, um combatente de nível almirante, ao seu lado, o poder combinado deles, até mesmo a frequentemente delirante Big Mom sabia, levaria à sua derrota esmagadora. Assim, aliar-se a Kaido e permanecer em um só lugar era a única maneira de evitar tal cenário. Mas quem poderia imaginar que antes mesmo que pudessem fazer seu movimento, a grande frota Soberano do Céu lançaria um ataque preventivo contra os piratas da Big Mom e os piratas das feras? Embora isso tenha surpreendido Big Mom e Kaido, não causou grandes alterações emocionais. Eles já estavam planejando entrar em guerra com o Soberano do Céu de qualquer maneira. Então, uma guerra antecipada? Que a guerra comece. Mas a situação atual pegou Big Mom completamente de surpresa. Essa é a situação, mamãe. A marinha está nos atacando como loucos. Eles até já posicionaram a frota nas águas próximas a Toto Land. É bem provável que estejam planejando atacar Ilha Whole Cake. A voz de Katakuri vinha do caracol transponder. Droga! O que aqueles idiotas da marinha estão tentando fazer? Os olhos da vovó brilharam em vermelho. Toto Land, onde todas as raças do mundo viviam juntas, era o sonho e o esforço de uma vida inteira. Se a marinha destruísse, o trabalho de sua vida seria reduzido a cinzas. Os olhos da Big Mom ficaram vermelhos. Ela não entendeu. Numa época em que os piratas da Big Mom e os piratas das feras eram aliados e estavam em guerra com a grande frota Soberano do Céu, por que a marinha atacaria especificamente os piratas da Big Mom para aniquilação? Ao contrário de Kaido, o maníaco por guerra que periodicamente provocava a marinha por diversão, os piratas da Big Mom sempre mantiveram uma relação relativamente pacífica com eles, concentrando-se em suas festas de chá e em seus esforços para trazer as poucas raças restantes para sua Toto Land. Após a Guerra dos Melhores, o inimigo número 1 da marinha, sem dúvida, era o Soberano do Céu Hoven. Soberano do Céu não apenas matou vários Shichibukai, como também colocou 2 sob seu comando, destruindo sozinho o sistema Shichibukai, que antes só restava Mihawk. E ele havia matado um almirante da marinha diante do mundo inteiro. Além disso, esse homem orquestrou o incidente de Alabasta, o incidente de Enies Lobby, o incidente de Booster Call e o incidente de Maria Joyce. Sem dúvida alguma, entre os 4 imperadores, aquele que a marinha e o governo mundial mais queriam eliminar era o Soberano do Céu. Se a marinha fosse lançar um ataque total contra um Yonkou, deveria ser contra o Soberano do Céu. Por que escolher os piratas da Big Mom para ela? Em seus próprios planos de guerra, eles previram que a marinha poderia intervir, mas somente depois que eles e o Soberano do Céu se desgastassem mutuamente. Eles não haviam feito planos de contingência para um ataque direto da marinha, pelo menos não a curto prazo. Toda a energia dela e de Kaido estava focada em mobilizar recursos para a guerra contra a grande frota Soberano do Céu. O objetivo estratégico deles também era muito detalhado. Embora a mente de Big Mom fosse frequentemente confusa e Kaido fosse um bêbado, eles não precisavam ser gênios militares para se tornarem imperadores. Eles tinham vastas forças e muitos estrategistas. Katakuri e King, o incêndio
incêndio eram mais do que capazes de lidar com tais tarefas. O principal alvo da aliança deles na guerra não era o próprio Hoven. As habilidades da Akuma no Mi daquele homem, demonstradas em sua plenitude durante a Guerra dos Melhores, o tornavam extremamente esquivo. Como usuário da Akuma no Mi da porta, era praticamente impossível capturá-lo. Mesmo com 2 imperadores trabalhando juntos, não havia garantia de que conseguiriam. Seus alvos eram os membros do Soberano do Céu. Luffy do Chapéu de Palha, Zoro, o Caçador de Piratas, Sanji Perna Negra, Vivi, a Princesa do Deserto e Ace, o Punho de Fogo. Esses eram os principais alvos. Especialmente Zoro, o Caçador de Piratas, e Ace, o Punho de Fogo. O Caçador de Piratas Zoro possuía Haki do Conquistador, e aquele poder demoníaco que podia canalizar uma pequena fração do Haki do Conquistador sem dominar o revestimento ao Shoku. Com o tempo, o Caçador de Piratas certamente dominaria o revestimento ao Shoku como o Chapéu de Palha. Ele precisava ser eliminado. Ace Punho de Fogo era um fator extremamente instável. Esqueçam seu potencial futuro, os veteranos restantes dos piratas do Roger eram uma força que não podia ser ignorada. Se Ace Punho de Fogo, usando sua identidade como filho do rei dos piratas, recrutasse publicamente os antigos piratas do Roger, seria difícil dizer se aqueles velhotes aposentados há anos não voltariam à ativa. Como ex-membros dos Piratas Rocks que participaram do incidente do Vale de Deus, Big Mom e Kaido sabiam muito bem o quão problemáticos eram aqueles antigos piratas do Roger. Então, Punhos de Fogo Ace também era um alvo que eles precisavam eliminar. De preferência, capturá-lo vivo. A linhagem do Rei Pirata foi de grande utilidade para eles. Quanto a Sanji Perna Negra, embora não estivesse claro se ele possuía Haki do Conquistador, seu poder de combate demonstrado também era muito forte. E de acordo com Queen, o corpo de Perna Negra continha o fator de linhagem. Queen foi membro do MIDS, um grupo de pesquisa liderado por Vegapunk, juntamente com Vinsmoke, Jude e César. O fator de linhagem foi descoberto por eles. Foi também por isso que Vegapunk se tornou alvo do governo mundial e acabou se tornando seu cientista-chefe. A MADS também foi dissolvida por causa disso. Mas como ex-membro da MADS que descobriu o fator linhagem com Vegapunk, Queen conseguia facilmente enxergar através do exoesqueleto modificado de Sanji. Com modificações do fator de linhagem e um Haki tão poderoso era inacreditável. O Sanji Perna Negra tinha um grande valor para a pesquisa. Queen esperava que Kaido conseguisse capturar Sanji Perna Negra vivo. Quanto ao Chapéu de Palha, um combatente que havia alcançado o nível de almirante, somente Big Mom e Kaido poderiam lidar com ele. Mas ao mesmo tempo eles precisavam se proteger dos movimentos do Soberano do Céu. Por isso não fizeram do Chapéu de Palha um alvo principal. E por fim, a última colocada entre os principais combatentes do Soberano do Céu Hoven, a usuária da Fruta da Areia, Princesa do Deserto Vivi. Seu nível de combate e o potencial da Fruta da Areia eram mais do que suficientes para merecer a atenção de Kaido e Big Mom. Primeiro, eles cortariam os membros mais importantes do Soberano do Céu. Depois, dependendo da situação, decidiriam o próximo passo do plano de guerra. Afinal, esta era uma guerra em grande escala. Era impossível prever todo o seu curso desde o início. Eles só podiam definir um objetivo inicial e, em seguida, ajustá-lo continuamente com base no progresso da guerra. Mas quem poderia imaginar? Antes mesmo que pudessem começar o plano, esse desastre aconteceu. A marinha estava atacando-os. O que aquele pirralho do Akainu queria? Os olhos de Big Mom ficaram vermelhos. Ela se levantou. Mamãe. Seus filhos que a acompanharam até Onigashima, seu filho mais velho, o ministro dos doces, usuário da fruta Lambi-Lambi, Charlotte Perospero e sua 14ª filha. Uma das 3 generais doces, a ministra dos sucos, usuária da fruta Aperta-Aperta, Charlotte Smoot, todos se levantaram. Os outros filhos da Big Mom também tinham aparências ferozes. A marinha teve a audácia de atacar seus piratas da Big Mom e ferir seus irmãos. Se não fosse pela chegada oportuna de Katakuri, Oven e os outros teriam sido derrotados. Essa era uma dívida que precisava ser paga com sangue. Linlin, o que você vai fazer? Perguntou Kaido olhando para Big Mom com as veias saltando em sua testa. A marinha está atacando minha Totoland. Você espera que eu deixe? A mente da Big Mom começou a ficar instável. Totoland era o sonho da sua vida. Com o parque ameaçado, apenas um pensamento a consumia. Voltar para Totoland. Não seja precipitado. Ainda não sabemos qual é a situação lá. Se você revelar sua posição agora, se tornará um alvo fácil tanto para a marinha quanto para o Soberano do Céu, disse Queen, mascando seu charuto. Seja a marinha ou a Soberano do Céu, a informação que eles mais querem agora são as suas coordenadas e as do governador-geral, disse Queen. Como cientista genial, sua mente ainda era afiada. Você está me dizendo para simplesmente deixar a marinha atacar minha Totoland, Queen? O olhar de Big Mom tornou-se ameaçador. Essa velha bruxa mentalmente instável. Queen praguejou mentalmente. Ele estava tentando ajudá-la, e ela estava direcionando sua intenção assassina para ele. No mínimo, precisamos de mais informações. Os principais combatentes inimigos ainda não apareceram. Katakuri e os outros devem conseguir resistir. E podemos enviar reforços, explicou Queen pacientemente. Os chamados combatentes principais eram naturalmente caças de nível almirante. Sem a presença desses lutadores, os piratas da Big Mom sofreriam algumas perdas, no máximo, mas não seriam derrotados. O aparecimento de um Yonkou não seria apenas dar a esses lutadores um alvo específico? Era por isso que Queen detestava lidar com idiotas sem cérebro como a Big Mom, que eram pura força e nenhuma noção. Razoável. Deixe o Tobiropo liderar o exército artificial de Akuma no Mi, ordenou Kaido. Os Tobiropo eram os 6 líderes de unidade mais fortes sob o comando dos All-Stars, todos eles poderosos usuários de Zoan Ancestral. E os Piratas das Feras também tinham seu exército de usuários de Smile. Embora seu número fosse menor do que o planejado devido à morte de Doflamingo e à destruição da fábrica, enviar uma parte deles como reforços não era um problema. Que tal, Linlin?
Kaido olhou para Big Mom. Big Mom, acalmando-se um pouco, sentou-se com um baque surdo. Ela ainda fez alguns ajustes, ordenando que uma parte das crianças que havia trazido, lideradas por Smoot, acompanhassem os reforços dos piratas das feras até Totoland, quartel-general dos fuzileiros navais. Você é muito imprudente, Akainu disse Tsuru, sentada na sala de conferências franzindo a testa. Quando as imagens chegaram, ela estava em outro lugar planejando a estratégia geral. Ela não esperava que um evento tão importante acontecesse. Akainu havia emitido ordens diretas para atacar os piratas da Big Mom. Isso interrompeu completamente o planejamento estratégico inicial deles. Será que eu estava enganado? A usuária da fruta do espelho Brulé, o Jack em sua forma de mamute, a aparência deles e as frutas do diabo no vídeo. Isso não pode ser falsificado, pode? Akainu mastigou seu charuto com um olhar feroz. Ele sabia que Robin podia roubar Akuma no Mi, mas as figuras no vídeo pareciam corretas e seus poderes estavam certos. Além disso, ele havia confirmado repetidamente a autenticidade das informações com Drake. Todas as informações de verificação foram aprovadas sem problemas. Sinto que algo está errado. Big Mom e Kaido, por que eles se aliariam tão facilmente ao Soberano do Céu? Para sitiar nossa marinha? Tsuru franziu a testa. Ela sentia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. Seja pelo conteúdo das filmagens ou pela confirmação de Drake, não havia problemas. A lealdade de Drake era inquestionável. Os fuzileiros navais capazes de realizar uma missão para se infiltrar na tripulação de um Yonkou eram cuidadosamente selecionados por eles. Mas eles estavam lidando com o Soberano do Céu. Um homem cujos poderes eram mais bizarros e aterrorizantes do que qualquer coisa que o mar já tivesse visto. Eles precisavam ser cautelosos. Mesmo que haja algum problema, eu apenas realizei um ataque de reconhecimento. Não entrei em guerra com os piratas da Big Mom. Também continuo confirmando a autenticidade das informações, disse Akainu, mastigando seu charuto e lançando um olhar para Tsuru. Ele não estava agindo por pura emoção. Pelo menos ainda não havia eliminado nenhum combatente de nível almirante. Tendo sofrido tantas perdas nas mãos de Robin, Akainu também havia aprendido algumas lições. Ufa, que assim seja. Eu e os oficiais da equipe faremos alguns planos de contingência. Tsuru, ao ouvir isso, não se opôs. Bang! De repente a porta se abriu com um estrondo. Relatório! Gritou um contra-almirante do quartel-general dos fuzileiros navais, com o rosto tomado pelo pânico. O que houve? As veias pulsavam na testa de Akainu. Os piratas da Big Mom estão nos atacando como loucos. É a ministra da confeitaria, Charlotte Oven, e a ministra da manteiga, Charlotte Galete, gaguejou o contra-almirante, suando profusamente. Já que os sitiamos, não é normal que eles retaliem depois de escaparem? Tsuru franziu a testa. Mas além de Charlotte Oven e Charlotte Galete, avistamos. Os olhos do contra-almirante se encheram de puro terror. Avistou o quê? A testa de Akainu estava coberta de suor frio. A expressão de Tsuru também se tornou sombria. Não me diga. Vestígios dos subordinados do Soberano do Céu. Caçador de piratas e Jinbe. O que? Akainu e Tsuru levantaram-se de um salto. Eles, realmente se aliaram? Capítulo 236. Quartel-General da Marinha. O charuto de Akainu estava esmagado entre seus dentes. As veias saltavam em sua testa enquanto um suor frio lhe brotava. No momento em que viu as imagens de Drake, Akainu, sem dúvida, agiu precipitadamente, dando a ordem para sitiar os piratas da Big Mom. Mas depois de se acalmar um pouco, ele também sentiu que algo estava errado. Embora as imagens mostrassem claramente Charlotte Katakuri e Charlotte Brulé, dos piratas da Big Mom, e Jack, a seca, dos piratas das feras, juntamente com seu próprio fuzileiro naval infiltrado, o processo de verificação repetida das informações com Drake também havia sido impecável. No entanto, o vídeo não continha algumas informações importantes e apresentava algumas inconsistências lógicas. Por exemplo, o que estava escrito nas cartas que o Soberano do Céu Robin entregou a Big Mom e Kaido que poderia convencê-los a acreditar nele e unir forças para sitiar a marinha. E então havia o Rei das Trevas Hyleg. Ele nunca havia saído formalmente da aposentadoria. Após a Guerra dos Melhores, ele desapareceu novamente, sem jamais lutar pela grande frota Soberano do Céu. A marinha nem sequer havia aumentado sua recompensa. Então, por que ele estaria disposto a usar informações sobre a última ilha, Logtail, como moeda de troca por Soberano do Céu? O vínculo de Hyleg com o Rei dos Piratas, Roger, era incrivelmente profundo, ia muito além de uma simples relação de subordinação. Dado seu caráter, era quase impossível acreditar que ele negociaria o legado de Roger. Mas eles estavam lidando com o Soberano do Céu Robin, o homem que infligiu os danos mais terríveis à marinha em toda a sua história. O usuário de Akuma no Mi mais poderoso. Suas infinitas e bizarras combinações de poderes da Akuma no Mi, que ultrapassavam os limites das próprias frutas, haviam horrorizado até mesmo Akainu. Ninguém no mundo sabia do que esse homem era realmente capaz. Só porque algo era impossível para os outros, não significava que fosse impossível para ele. Falsificar o vídeo? Sequestrar Drake e usar uma habilidade especial para assumir o controle de seus métodos secretos de comunicação com a marinha? Isso é realmente impossível para esse homem? Claro que era possível. Mas também era possível que as imagens e seu conteúdo fossem reais e que não houvesse nada de errado com Drake. Então, como Akainu acabará de discutir com Tsuru, lançar um ataque de reconhecimento contra os piratas da Big Mom para coletar mais informações era um passo necessário. Afinal, com os piratas da Big Mom e das feras já em guerra com o Soberano do Céu, um ataque menor da marinha não os levaria a uma luta desesperada e total. Se confirmassem que as informações eram falsas, poderiam cancelar o ataque e continuar a observar. Ao receber informações tão importantes, a marinha precisava confirmá-las.
Nesse ponto, até mesmo Tsuru, após compreender o raciocínio de Akainu, concordou. Afinal, se as informações nas filmagens fossem todas verdadeiras, então a Marinha estava de fato enfrentando uma crise terrível. 3 tripulações completas do Yonkou atacando o QG dos fuzileiros navais em conjunto. Soberano do Céu Hoven, Kaido das Feras e Big Mom. Esses 3 não eram o velho e moribundo Barba Branca que precisava de equipamentos médicos para sobreviver. Seu Haki e resistência eram assustadoramente imensos. Mesmo a mais fraca das 3, Big Mom, cujo cérebro frequentemente entrava em curto-circuito, não era uma oponente que um almirante pudesse enfrentar quando ela ficava séria. Seu domínio completo do revestimento ao Shoku era simplesmente poderoso demais. E então havia Soberano do Céu Hoven. O aumento de sua força durante a Guerra dos Melhores horrorizou até mesmo um veterano como Tsuru, que já tinha visto de tudo. Ele havia suprimido completamente o poder combinado de Akainu e Sengoku. Se Garp não tivesse intervido, a derrota deles era apenas uma questão de tempo. Nunca antes na história dos mares houve um homem capaz de enfrentar sozinho 2 potências de nível de almirante. Uma combinação de Hoven, o Soberano do Céu, Kaido e Big Mom. Só de pensar nisso, até o espírito de Tsuru tremia. Mesmo que sua marinha após o recrutamento militar mundial fosse mais forte do que antes da Guerra dos Cúpulas, enfrentando tal combinação, eles realmente corriam um risco de aniquilação completa. Exageros à parte, anteriormente os 4 imperadores eram mantidos sob controle devido ao equilíbrio dos mares, mantido pelas 3 grandes potências. Se a marinha atacasse com todas as suas forças um Yonkou, os outros interfeririam. Nem mesmo 2 imperadores aliados conseguiriam derrotar as forças combinadas da marinha e dos Shichibukais. E uma aliança de 3 ou 4 imperadores era considerada impossível. Todos tinham seus próprios objetivos. Quem iria liderar? Contudo, o surgimento do Soberano do Céu Hoven não apenas quebrou o equilíbrio dos mares, como também desmantelou completamente o equilíbrio do poder de combate nesses mares. Em comparação com os outros 4 imperadores, o Soberano do Céu Hoven possuía um nível de força de combate absolutamente esmagador. Isso nunca havia acontecido na era dos 4 imperadores. Nessas circunstâncias, para o Soberano do Céu Hoven liderar e dominar, unindo Big Mom e Kaido para atacar o quartel-general da Marinha e derrotá-la completamente, era realmente impossível? Assim, mesmo com as muitas dúvidas sobre o vídeo, eles precisavam ficar em alerta. Foi por isso que Tsuru concordou com o ataque de sondagem de Akainu e até mesmo estava planejando uma estratégia para ele. Mas quem poderia imaginar, antes que a Marinha pudesse dar o próximo passo? Eles receberam um relatório do encontro de Charlotte Oven e Charlotte Galete com o caçador de piratas e Jinbe. Todas essas pessoas eram membros essenciais dos piratas da Big Mom e da Grande Frota Soberano do Céu. Essa reunião, combinada com as evidências em vídeo anteriores, embora ainda houvesse muitas dúvidas, uma coisa estava se tornando assustadoramente clara. A probabilidade de uma aliança entre Soberano do Céu, Big Mom e Kaido era agora extremamente alta. Então eles realmente se aliaram? A testa de Akainu também estava coberta por uma fina camada de suor. Embora já tivesse visto as imagens e soubesse da possibilidade da aliança, a confirmação definitiva da notícia ainda chocou Akainu. Essa foi, sem dúvida, a crise mais assustadora que a Marinha já enfrentou. Por muito tempo, seja na era Rox, na era Roger ou na atual era dos 4 imperadores, sua marinha teve um suprimento incontável de tropas. Além do vasto apoio financeiro do governo mundial, a força militar da marinha sempre esteve em um nível excepcional. Indiscutivelmente a força mais poderosa em todas as eras. Mas agora, diante de uma aliança de 3 imperadores, sua orgulhosa superioridade militar havia deixado de existir. Um passo em falso, e as forças da justiça poderiam ser completamente derrotadas. Implantem Kizaru e Ryokugil. Aniquilem Charlotte Galete e Charlotte Oven. O caçador de piratas deve ser morto. E aquele traidor Jinbe. Melhor capturá-lo vivo e levá-lo a julgamento para que a justiça seja feita. Akainu deu a ordem imediatamente. Sakazuki, se acalme. Tsuru, ao ouvir que Akainu queria mobilizar 2 almirantes, levantou-se imediatamente tentando acalmá-lo. Chame-me de almirante da frota. Akainu olhou para Tsuru. Almirante da frota Sakazuki? Acalme-se, disse Tsuru, respirando fundo e lentamente. Quando você envia um almirante, isso significa, de fato, entrar formalmente em guerra com o Yonkou. Fazer um envio de guerra desse tipo, quando a situação ainda não está completamente clara, também exige a autorização do governo mundial, disse Tsuru, olhando para Akainu. O que mais precisa ser confirmado? Os comandantes dos piratas da Big Mom e da Grande Frota Soberano do Céu já estão se reunindo. Será que devemos esperar até que estejam totalmente reunidos e atacando nosso quartel-general para termos certeza de tudo? Os olhos de Akainu estavam cheios de uma determinação inabalável. Quanto ao governo mundial, se eles se opuserem, diga-lhes isto. Eu sou o almirante da frota, o comandante supremo da marinha. A segurança dos 4 mares e da Grand Line repousa sobre meus ombros. Neste momento, a marinha enfrenta a maior crise desde a sua fundação. Ou me removem do meu cargo, ou me deixam fazer meu trabalho. A voz de Akainu ecoou pela sala como um trovão. Os oficiais do Estado-Maior e a elite do quartel-general dos fuzileiros navais presentes estavam tomados por uma paixão fervorosa. Independentemente de Akainu ter sido impulsivo demais ou não, esse homem realmente assumiu a responsabilidade pela justiça. Um homem que ousava assumir responsabilidades era especialmente admirado em uma organização militar como a Marinha. Ufa, entendi. Tsuru apenas conseguiu suspirar e dizer gravemente. Sakazuki estava certo. Ele era o almirante da frota, e a situação estava realmente se voltando contra eles. Como grande oficial de Estado-Maior, tudo o que ela podia fazer era executar fielmente suas ordens e usar sua sabedoria para contribuir para a vitória da Marinha. A justiça prevalecerá.
Akainu sacudiu seu casaco justiça com a cabeça erguida firme como ferro, enquanto saía para transmitir as ordens ao almirante da frota. A justiça prevalecerá. Os oficiais do Estado-Maior e a elite do quartel-general dos fuzileiros navais presentes na sala de conferências rugiram em voz baixa. Até Tsuru sussurrou essas palavras. Era a razão da existência deles. A única coisa com a qual nenhum fuzileiro naval jamais abriria mão. Logo depois, sob as ordens de Akainu, o almirante Kizaru e o almirante Ryokugyu foram mobilizados. O alvo deles, o território dos piratas da Big Mom. O envio de 2 almirantes significava que o quartel-general dos fuzileiros navais e os piratas da Big Mom estavam oficialmente em guerra. Região marítima dos piratas da Big Mom. Kizaru e Ryokugyu foram enviados para o campo de batalha? Zoro perguntou a Oven. Eles estão sendo bastante cautelosos, enviando 2 almirantes, sorriu Oven. Em sua mão, um caracol transponder de escuta preto realizava silenciosamente seu trabalho. Zoro e Jinbe teriam que se esforçar bastante para lidar com Kizaru e Ryokugyu. Nesse meio tempo, a marinha poderia enviar reforços. Mas o objetivo não é apenas derrotar Kizaru e Ryokugyu. Essa guerra em larga escala, uma vez iniciada, não tinha volta. Hoven ouvirá a discussão de Akainu e Tsuru com seu caracol transponder aprimorado. Esse era o seu objetivo. O vídeo tinha falhas, sim. Mas e daí? Era apenas o começo. Hoven tinha várias maneiras de forçar os piratas da Big Mom, os piratas das feras e o quartel-general da marinha a um confronto caótico. Guerra é usar todos os meios necessários. Mesmo que Hoven vencesse no final, entrar em guerra formalmente com os piratas da Big Mom e os piratas das feras certamente resultaria em grandes perdas para suas próprias forças de combate. Já que a marinha queria se envolver, como ele poderia não dar a eles a chance de brilhar? O número de peças envolvidas no caos ainda não é suficiente. Oven sorriu. Capítulo 237. Novo Mundo. Uma região marítima sob o controle dos piratas da Big Mom. Oven avançou em direção à frota da marinha, com todo o seu corpo aquecido a uma temperatura assustadora de mais de 3.000 graus. A fruta do calor, para um verdadeiro peso pesado, tinha uso limitado. Ela apenas aquecia as coisas, não oferecendo nenhum outro aprimoramento. Sua contribuição para o poder de ataque era, na verdade, mínima. A fruta Magma, por exemplo, não era mais forte devido à sua temperatura, mas sim porque incorporava o poder de uma erupção vulcânica, que era a fonte de sua capacidade de infligir dano verdadeiro. A fruta do calor, mesmo a 10.000 graus, só conseguia causar dano a partir do ponto de contato. Um inimigo que sentisse esse calor poderia simplesmente recuar para evitar maiores danos, e um personagem extremamente poderoso poderia bloqueá-lo com aqui suficiente. Mas para os fuzileiros navais comuns, esse calor era aterrorizante. Suas espadas e armas padrão derreteriam instantaneamente. O ponto de fusão do ferro era pouco mais de 1.500 graus, contra um calor de 3.000 graus. Sem a proteção do Aki, suas armas seriam inúteis. A formação dos fuzileiros navais abriu imediatamente uma enorme brecha. Uff! Galete bufou friamente, ativando sua habilidade fruta da manteiga para aprisionar vários fuzileiros navais. Espirro. Os soldados presos pela manteiga dela imediatamente voltaram suas lâminas contra seus próprios camaradas. O que vocês estão fazendo? Os fuzileiros navais atacados por seus camaradas rugiram de raiva. Eu não consigo controlar. Aqueles atingidos pela fruta manteiga só podiam obedecer aos comandos do usuário. Sob a liderança de Oven e Galete, as forças dos fuzileiros navais começaram a recuar. Fatiar. Um lampejo de espada cortou o ar, e as amarras de manteiga foram completamente rompidas. Uff! Vice-almirante do QG da Marinha Momonga? Oven olhou para o recém-chegado. Vice-almirante Momonga. Os numerosos fuzileiros navais ovacionaram-nos. Charlotte Oven. Charlotte Galete. Momonga olhou para as duas, seu Aki da observação se espalhando. Sem dúvida. São essas duas. Suas auras e níveis de poder correspondem aos relatórios de inteligência. Suas Akuma no Mi são decentes, mas seu Aki é fraco. O Aki de Charlotte Galete é ainda mais fraco que o de um contra-almirante da Marinha. Droga! Será que os piratas da Big Mom realmente se aliaram à grande frota soberana do céu? Momonga franziu a testa. Momonga, sai da nossa frente, rugiu Oven. Irmão Oven, você consegue derrotá-lo? O Aki dele é muito forte. Minha Akuma no Mi não vai funcionar nele, perguntou Galete a Oven. Quem você pensa que eu sou? Oven gritou sua frase clássica. Então, Oven imediatamente ativou sua habilidade fruta do calor, avançando em direção a Momonga. Armamento. Momonga imediatamente revestiu sua espada com uma espessa camada de Aki do armamento. Espirro. Um jato de sangue jorrou do peito de Oven. Por se tratar de uma Akuma no Mi do tipo paramecia, mesmo quando aquecido, seu corpo permanecia sólido. Com Aki suficiente para romper o poder da Akuma no Mi, seria possível ferir diretamente o corpo real do usuário. Seu desgraçado. O rosto de Oven estava incrivelmente sombrio. Os grunhidos piratas da Big Mom ficaram horrorizados. Vice-almirante Momonga. Os fuzileiros navais imediatamente ovacionaram. Como era de se esperar de uma de suas principais vice-almirantes. A Akuma no Mi de Charlotte Oven não consegue bloquear o Aki do armamento do vice-almirante Momonga. Tem um corpo físico, pode se machucar. Sem dúvida, é Charlotte Oven, murmurou Momonga. A missão de Momonga não era apenas lutar contra os piratas da Big Mom, mas também confirmar as identidades de Oven e dos outros. Essa era uma ordem especial do grande oficial de Estado-Maior, Tsuru. Momonga entendia o porquê. Seu inimigo era o usuário de Akuma no Mi mais forte da história, o soberano do céu, Hoven. Ninguém sabia do que aquele homem era capaz. Nenhuma cautela era excessiva. Mas depois de examiná-lo, Momonga teve certeza. Este era o quarto filho da Big Mom, Charlotte Oven. Mas onde estão o caçador de piratas e o Jinbe? Segundo as informações,
Momonga tentou confirmar as informações com cautela. Antes de confirmar completamente a aliança entre os piratas da Big Mom e os membros principais da grande frota soberana do céu, ele não podia lançar um cerco total. Essa era a parte mais crítica do plano de guerra elaborado por Tsuru, e nem mesmo a Kainu havia se oposto. Voxax! Um terrível corte de energia roxo escura se materializou instantaneamente. A expressão de Momonga mudou drasticamente. Ele infundiu todo o seu Haki do armamento em sua espada tentando bloquear o golpe. Mas ao contrário do Haki do armamento não tão forte de Oven, o Haki infundido neste corte roxo escuro era forte demais. Kug! Momonga rugiu, sua resistência e Haki se esgotando rapidamente, sangue escorrendo até mesmo de sua boca. Sob sua defesa de força máxima, o Haki e o poder deste golpe finalmente se esgotaram. E o preço que Momonga pagou foi um rápido esgotamento de sua resistência e Haki, além de alguns ferimentos. Mas comparados à identidade de quem lançou esse ataque, esses não eram nada. Momonga, com sangue no canto da boca, olhou sombriamente para a figura à distância. Oven, seu Haki precisa de mais treino, comentou Zoro com um sorriso selvagem. Tique, cala a boca, cuspiu Oven insatisfeito. Caçador de pirata. Roronou a Zoro. O rosto de Momonga estava incrivelmente sombrio. Ele realmente apareceu. Caçador de piratas. Nesse momento a testa de Momonga estava coberta de suor frio. A força do caçador de piratas era muito grande. Ele não tinha a menor chance. Agora que ele havia confirmado que o caçador de piratas e Oven estavam trabalhando juntos. Então, a mão de Momonga moveu-se em direção ao botão transponder caracol, escondido sobre seu coração. Você vai ficar aqui mesmo, Momonga. Zoro avançou. Sob o ataque de Zoro, Momonga foi imediatamente repelido. Vários contra-almirantes do quartel-general da Marinha correram para prestar apoio, mal conseguindo conter Zoro. Tão forte, como era de se esperar de uma potência do mesmo nível que o vice-almirante Gion e o vice-almirante Chaton, um grande pirata do nível de um comandante Yonko. Os numerosos fuzileiros navais observavam nervosamente. Sem Momonga, vamos ver como vocês bloqueiam nossos poderes da Akuma no Mi. Oven e Galete olharam para os fuzileiros navais restantes. Raio, um laser brilhou. Bum! Uma explosão terrível ocorreu, e os piratas da Big Mom sofreram pesadas baixas. Essa habilidade é... Os rostos dos membros dos piratas da Big Mom se encheram de horror. Os fuzileiros navais, no entanto, ficaram bastante revigorados. Que medo! Os piratas da Big Mom e a grande frota soberana do céu realmente se aliaram. Um clarão deslumbrante iluminou o céu. Então, quando a elementalização diminuiu, uma figura apareceu no ar. Kizaru! Inúmeras gotas de suor frio brotaram nas testas de Oven e Galetes. Caçador de piratas, sua cabeça é algo que nossa marinha precisa ter, disse Kizaru, olhando para Zoro. Raio! Vários lasers foram disparados em direção a Zoro. Aura azura. Os olhos de Zoro brilharam com um roxo escuro intenso. Sob o efeito de sua aura azura, o poder do Haki do Conquistador foi canalizado. Clang, clang, clang. Os lasers que se aproximavam foram todos cortados em pedaços por Zoro. Caçador de piratas. Momonga e os outros olharam horrorizados. Como ele podia ser tão forte? Ele chegou a cortar a luz do almirante Kizaru. Esse homem não havia usado toda a sua força contra eles no início. Ele era muito mais forte do que na Guerra dos Melhores. Oh, que assustador! Esse nível de poder ofensivo já está no nível de alguém que tem um conhecimento preliminar do revestimento ao Shoku. Os olhos de Kizaru por trás de seus óculos escuros também se estreitaram. Ele melhorou muito desde a Guerra dos Melhores. Mesmo dependendo da aura azura para alcançar seu objetivo, ele já estava muito perto de dominar o revestimento ao Shoku de verdade. Mesmo agora, a combinação de sua aura e seu Haki lhe conferia um poder ofensivo comparável ao de um usuário verdadeiro. A única desvantagem era o enorme custo de energia. Mesmo assim, seu poder ofensivo havia ultrapassado o nível de almirante. Ele era uma ameaça que absolutamente não podia ser ignorada. Que irritante! Cada um deles é um monstro. Os olhos por trás dos óculos escuros de Kizaru brilharam com uma luz sinistra. Tal potencial até o assustava. O caçador de piratas não podia, de jeito nenhum, ser autorizado a viver. Karatê do Homem-Peixe. Onda de lança. Um rugido ecoou. O mar agitou-se e uma gigantesca coluna de água disparou em direção a Kizaru, que estava no ar. Então você estava no mar, afinal? Cavaleiro do Mar Jinbe, comentou Kizaru, imperturbável pela forte correnteza. Ele simplesmente juntou as mãos e um brilho deslumbrante surgiu. Voxax! O corpo de Kizaru elementizou-se completamente, movendo-se em sincronia com esse clarão de luz. Yata no Kagami. A figura de Kizaru se solidificou lentamente diante de Zoro. Voxax! Ele desferiu um chute com uma única perna, executando um movimento rápido e potente que atingiu a velocidade da luz por um breve instante. Kug! As veias saltaram na testa de Zoro. Sua aura azura canalizou Haki do Conquistador, suas 3 espadas bloquearam simultaneamente aquele chute aterrorizante na velocidade da luz. Roar! 2 rugidos de dinossauro ecoaram. Espirro! Diversas marcas de garras de dragão apareceram no corpo de Kizaru, mas Kizaru, que já havia se elementalizado previamente, fez com que os ferimentos fossem completamente preenchidos com elementos de luz. Que irritante, usando Haki, comentou Kizaru, olhando para as 2 figuras que apareceram, completamente transformadas em formas híbridas de dinossauro. As diversas marcas de garras em seu corpo cicatrizaram completamente sob o efeito da elementalização. Os piratas das feras, Tobiropo. Drake e Page One, é isso? Os olhos de Kizaru brilharam por trás dos óculos. A aura de Drake estava correta. E o outro era o usuário da Akuma no Mi do dragão, Zoan Ancestral modelo, Espinossauro, um dos Tobiropo dos piratas das feras, Page One.
Como um almirante veterano, Kizaru estava bem informado sobre Tobiropo, dos Piratas das Feras. Ele sabia que a lealdade de Page One a Kaido era absoluta. O fato de ele ter atacado Kizaru junto com Zoro foi basicamente uma confirmação. A aliança era real. Roar, Kizaru, Page One, geralmente gentil e reservado, tornou-se incrivelmente selvagem em batalha, uma influência de sua Akuma no Mi do dragão, Zoan ancestral modelo, Espinossauro. Que problemático, parece que não vou conseguir acabar com todos vocês em pouco tempo, Kizaru coçou a cabeça. A força de combate do caçador de piratas superou as expectativas. Jinbe no mar também era muito problemático. Além disso, 2 usuários de Zoan ancestral, com sua resistência e durabilidade impressionantes. Drake era o espião da marinha, sim, mas justamente por isso, ele teve que lutar ainda mais contra eles para ganhar a confiança de Kaido. Essas pessoas se unindo para atrasá-lo. Ele realmente não conseguiria se libertar em pouco tempo. Hahaha. É agora que eu entro em cena. Uma gargalhada sonora ecoou. Que aura poderosa. Os rostos de Zoro e dos outros se tornaram incrivelmente sombrios. Zum, zum, zum. Uma figura com uma flor girando constantemente nas costas como uma hélice voava pelo ar. Frota soberano do céu, piratas da Big Mom, piratas das feras. Saio para enfrentar 3 tripulações do Yonkou de uma só vez. Que alegria! Essa figura tinha um sorriso lascivo. Ele usava óculos escuros, tinha cabelo curto e verde e lábios grossos. Mas Zoro e os outros não ousaram subestimar esse homem. Afinal, ele vestia o casaco da justiça, uniforme de um almirante do quartel-general da Marinha, e sua aura era incrivelmente forte. O novo almirante do quartel-general da Marinha? O olhar de Zoro era sombrio. Isso mesmo. Eu sou Ryokugil. Por ordem do almirante da frota Sakazuki, vim buscar suas cabeças, disse Ryokugil. Ao mencionar Akainu, os olhos por trás de seus óculos escuros se tornaram um tanto fanáticos. Ele admirava muito Akainu, reconhecendo sua filosofia de justiça. Era ainda mais extremista que Akainu, acreditando que o mundo deveria ser governado pelo governo mundial e pelos dragões celestiais, e que nações não afiliadas não mereciam direitos humanos. Por causa disso, Ryokugil nutria uma hostilidade extrema contra o soberano do céu Hoven, que havia orquestrado o incidente de Maria Joyce. Assim, durante o recrutamento militar mundial da Marinha, Ryokugil se alistou sem hesitar. Mas Ryokugil não esperava que sua primeira missão fosse um evento tão grandioso. Caçador de piratas, número 2 entre os 4 principais combatentes do soberano do céu. Matar você deve ferir bastante o soberano do céu. Ryokugil olhou para Zoro, a intenção assassina por trás de seus óculos escuros evidente. Odiando o soberano do céu profundamente, a ideia de matar o caçador de piratas o excitava muito. Espere um minuto. As veias da testa de Ryokugil começaram a latejar ao olhar para o caçador de piratas, que havia sacado um caracol transponder. Ei, cozinheiro idiota. Zoro riu. O que você quer, cabeça de musgo? A voz impaciente de Sanji soou através do microfone. Ei, repita, qual é a minha patente? Zoro olhou para Ryokugil, e o rosto de Ryokugil ficou completamente preto. Ei, cozinheiro idiota. O novo almirante do quartel-general da Marinha, Ryokugil, certo? Disse que eu sou o segundo mais forte do Hoven. Escuta aqui, você é o número 3. Hahaha. Zoro riu de forma calorosa. Que merda é essa que o almirante Ryokugil está falando? Que tipo de olhos você tem? Eu sou o número 2. A imagem no caracol transponder, Sanji, rugiu de volta. Você está zombando de mim? O corpo de Ryokugil começou a se expandir, transformando-se em um gigante homem-árvore. Ah, é? Uma logia? A expressão de Zoro ficou séria. Isso mesmo. Eu sou um usuário da fruta da floresta. Morra. Caçador de piratas. Ryokugil estava completamente enfurecido, lutando contra ele e ainda discutindo sobre suas ridículas classificações de número 2 e número 3 entre os principais combatentes do soberano do céu. Eles o menosprezavam completamente, um almirante recém-chegado da marinha. Com um rugido, a mão gigante de madeira de Ryokugil atacou Zoro. Vamos nos apressar e acabar com eles. Ou chegarão mais reforços, disse Kizaru, ativando também sua fruta do brilho. Mas no instante seguinte, bum! 2 raios carmesim negros aterrorizantes atravessaram os corpos elementais de Kizaru e Ryokugil. O que está acontecendo? Não consigo me mexer. De quem é esse aqui do conquistador? A transformação de Ryokugil em um elemento foi cancelada e ele ergueu as mãos. Que medo! Aqui do soberano do céu. Kizaru também levantou as mãos. Capítulo 238. Estalo. Bum! 2 raios tirânicos ferozes e de cor carmesim escura perfuraram os corpos dos 2 almirantes da marinha, Kizaru e Ryokugil. Esses 2 eram usuários poderosos de logia, verdadeiras potências de elite no mar. Mas agora, diante desse relâmpago impiedoso, eles se viram incapazes até mesmo de se transformar em seus elementos. Com as mãos erguidas em um gesto cômico e patético de rendição. Isso é, aqui do soberano do céu? Ryokugil gaguejou, encharcado de suor frio, com o rosto tomado por uma expressão de puro horror. Como pode ser tão forte? Somente vivenciando isso em primeira mão seria possível compreender verdadeiramente o que esse nível de Haki representava. Representava um Haki que transcendia absolutamente qualquer outro nesta era, um Haki que rompia os limites conhecidos do poder de combate nestes mares. Um simples ataque de Haki de longo alcance o impediu de se elementalizar. Que Haki assustador! Embora Ryokugil, devido à sua ideologia pessoal, desprezasse o homem que detinha esse poder, ele tinha que admitir, se estivesse sozinho contra esse homem, esquecer lutar, até mesmo escapar, provavelmente seria uma tarefa impossível. Ei, não me diga, que o soberano do céu está por perto? Perguntou Ryokugil nervoso, olhando para Kizaru. Mesmo com outro almirante da marinha ao seu lado, Kizaru, cuja antiga
antiguidade, força e nível da Akuma no Mi eram todos superiores aos seus. Ryokugyu não sentia um pingo de segurança. Como um novo almirante promovido através do recrutamento militar mundial, Ryokugyu teve acesso às informações mais sigilosas da Marinha. Ele sabia o que havia acontecido depois que a transmissão ao vivo da Guerra da Cúpula foi interrompida. O Soberano do Céu Hoven havia suprimido o poder combinado do antigo almirante da frota Sengoku e do almirante da frota Akainu. Só depois que o herói Garp entrou na briga, Hoven se sentiu ameaçado e pôs fim à guerra. Obviamente essa era a versão oficial para consumo público. Para novos almirantes da Marinha como Ryokugyu e Fujitora, era necessário conhecer a verdadeira extensão da capacidade de combate de Hoven. Aquele homem, mesmo contra o poder combinado de Garp, Akainu e Sengoku, não demonstrou medo algum. Ele só encerrou a guerra porque não queria gastar muita energia e aqui tão perto de Marejois. Afinal, aquele homem não tinha escrúpulos em matar almirantes. Se Ryokugyu e Fujitora não soubessem o verdadeiro nível de força de combate de Hoven, poderiam ser mortos por ele, o que seria um golpe catastrófico tanto para a justiça da Marinha quanto para seu poder de combate. Nesse momento, Ryokugyu estava com medo. Muito medo. Se nem mesmo Sengoku e Akainu trabalhando juntos conseguiram derrotar o Soberano do Céu, então ele e Kizaru certamente também não conseguiriam. Calma aí. Não é o próprio Soberano do Céu. A reação de Kizaru foi muito melhor. Embora ele também tivesse o hábito de levantar as mãos em sinal de rendição, ele já havia identificado a fonte do Aki. Que assustador! Ser capaz de liberar um Aki tão poderoso através de um caracol transponder. Como esperado do usuário de Aki mais dominante do mundo, comentou Kizaru com imensa admiração, olhando para o caracol transponder na mão de Jinbe. O quê? Soberano do Céu não está aqui pessoalmente? A melancolia de Ryokugyu desapareceu, e sua expressão voltou a ser arrogante. Esse aqui era forte, sim, até capaz de interromper sua elementalização, imobilizando-o momentaneamente. Mas como se tratava de uma liberação remota, se ele desconsiderasse o consumo de energia e Aki, poderia neutralizar a força e energia Aki que afetava seu corpo e se mover livremente. Uff! Se o Soberano do Céu estivesse aqui, vocês dois ficariam aqui para sempre, resmungou Jinbe friamente, segurando o caracol transponder. Qual o sentido de falar bobagens? Afinal, ele não está aqui. Os olhos de Ryokugyu se tornaram ferozes. Ele se preparou para usar sua Akuma no Mi e Aki para romper a paralisia. Nem mesmo o usuário de Aki mais poderoso do mundo conseguiria matar dois almirantes com um simples ataque remoto de Aki. Não se mexa, Ryokugyu avisou Zoro, também conjurando um caracol transponder. Em seguida, Oven também tirou um caracol transponder de dentro do casaco. Ei! Será que essas coisas podem ser produzidas em massa? A expressão de Ryokugyu congelou. Esses dois caracóis com transponder não eram uma farsa. Seu Aki da observação não estava selado. Ele podia sentir o Aki aterrorizante contido nos caracóis que o caçador de piratas e Charlotte Oven seguravam. Se eles o soltassem, 3 rajadas do Aki do Soberano do Céu desceriam simultaneamente. Seria incrivelmente difícil para ele se libertar em pouco tempo. E seus adversários não eram apenas as ofensivamente fracas Charlotte Oven e Charlotte Galete. Havia também o caçador de piratas cujo poder ofensivo, sob a influência de sua aura azura, já havia atingido o nível de almirante. Sob o efeito de 3 rajadas de Aki, era altamente provável que ele fosse gravemente ferido por Zoro. Ele era um usuário da fruta da floresta, não da fruta do brilho, com a velocidade absurda e a capacidade de fuga de Kizaru. Ficou claro que o caçador de piratas e seu grupo já o haviam escolhido como alvo principal. Ryokugyu, que intimidava os fracos e temia os fortes, percebeu que as possíveis consequências agora superavam em muitos benefícios de continuar a missão. Que medo! Ser capaz de produzir em massa esses caracóis transponder, a expressão de Kizaru também se tornou sombria. Embora diferente de Ryokugyu, como usuário da fruta do brilho, mesmo que lutassem de frente, mesmo com 3 caracóis liberando Aki, ele estava confiante de que poderia recuar em segurança. Mas quem poderia imaginar se esse era todo o arsenal do Soberano do Céu? Os métodos daquele homem eram divinos e misteriosos. Era melhor não continuar a luta sem conhecer todas as variáveis. Além disso, aquele era o território da Big Mom. Eles não tinham a vantagem de jogar em casa. Se a batalha se prolongasse demais, acidentes incontroláveis poderiam ocorrer. Se um, ou mesmo 2 imperadores aparecessem, isso seria verdadeiramente desastroso. Vamos parar por aqui por hoje, suspirou Kizaru. Ele jamais imaginaria que o envio de 2 almirantes não renderia resultados satisfatórios. Jinbe e os outros não insistiram no assunto, permitindo que Kizaru e Ryokugyu se retirassem. Voxox! Após Kizaru e Ryokugyu terem partido completamente, uma porta aérea se abriu. Ryokugyu? O poder dele é razoável, mas a personalidade é realmente horrível, comentou Hoven, com um brilho carmesim escuro nos olhos. Ele não passa de um covarde que se aproveita dos fracos. Pensar que um cara desses pôde se tornar um almirante. Jinbe desprezava pessoas como Ryokugyu acima de tudo. Ele não demonstrava nenhuma das características que um verdadeiro guerreiro poderoso deveria possuir. Ele só tinha uma Akuma no Mi poderosa e nada mais. Jinbe sentia desprezo por ele do fundo do coração. Mas ele é um almirante. Uma força de combate que terá um grande impacto na guerra. Esta guerra não se trata apenas de derrotar Kaido e Big Mom. Trata-se de enfraquecer ao máximo a capacidade de combate da Marinha. Os olhos de Hoven brilharam com uma luz vermelho escura impressionante. A batalha final foi muito acirrada. A Marinha era uma peça fundamental do poder do governo mundial, e seus 6 combatentes de nível de almirante representavam um problema sério. Se ele tivesse eliminado apenas Kaido e Big Mom, todo esse esforço teria sido em vão. Hoven precisava usar essa guerra para eliminar o máximo possível dos melhores lutadores da Marinha, abrindo caminho para o confronto final. E para alcançar esse objetivo, ele precisava primeiro envolver completamente a Marinha nessa guerra.
Mas aqueles ferimentos eram muito realistas. Kizaru deve ter acreditado, comentou Zoro, olhando para os ferimentos de Oven com um sorriso. Foge. No instante seguinte, as lesões de Oven se propagaram, como cordas se enrolando, curando instantaneamente. Depende do poder da fruta humano, permitindo que os fios possuam características humanas, respondeu Robin com um sorriso. Um fantoche de corda simples, feito com a fruta da corda, sendo composto inteiramente de cordas, não sangraria se fosse ferido, apenas se transformaria novamente em fios. Mas com o poder da fruta humana adicionado, tudo mudou. Ela conferiu às cordas características humanas: pele, sangue, ossos, tudo idêntico a uma pessoa real. Sem isso, simular ferimentos nesses bonecos de corda seria muito mais difícil de controlar. É uma pena que apenas um dos Tobiropo, o Page One, tenha aparecido, disse Robin, olhando para o boneco Page One. O verdadeiro já havia sido capturado, e sua Akuma no Mi saqueada. Haverá muitas outras oportunidades, sorriu Jinbe. A mudança de Robin foi assustadora demais. Agora, as integrantes principais dos piratas da Big Mom, Charlotte Oven, Charlotte Galete e Charlotte Brulé, eram todas marionetes de Robin. E os piratas das feras, além do espião da marinha Drake, um dos Tobiropo, Page One, também era um fantoche de corda. Com esses membros principais de duas tripulações piratas em seus postos, intensificar a situação de guerra era muito simples. Manter esses fantoches de corda também consome muita energia. Uma pena. Caso contrário, eu poderia criar fantoches de corda diretamente do Katakuri e do King, e influenciar a batalha facilmente. Robin riu. Quanto mais forte a pessoa que estava sendo replicada, mais resistência era necessária. Oven e Page One eram administráveis. Katakuri e King seriam um fardo muito pesado, e qualquer erro poderia alertar o inimigo. Então Robin não tinha como alvo os comandantes Yonkou, mas sim esses oficiais principais. Mas o efeito é o mesmo, disse Robin, olhando para os membros dos piratas da Big Mom que haviam desmaiado sob o efeito de seu Aki. As lesões precisam ser mais realistas. Robin estendeu a mão direita. Voxax! Uma porta de ar se abriu à direita de Robin. Um clarão deslumbrante materializou-se na mão direita de Robin. Voxax! Um laser foi disparado da porta de ar na mão direita de Robin. Bum! Uma explosão aterradora engolfou instantaneamente a ilha. O poder da fruta do brilho, extraída do corpo de Kuma. Big Mom e Kaido não terão escolha a não ser acreditar nisso, sorriu Zoro. O corpo pacifista de Kuma havia sido construído usando a habilidade da fruta do brilho de Kizaru. Robin havia extraído essa característica de laser diretamente do corpo de Kuma e em seguida pediu a Frank, que havia estudado no laboratório de Vegapunk, para criar um novo receptáculo, que agora estava armazenado na dimensão alternativa da fruta da porta. Ele só precisava abrir uma porta de ar para usar a habilidade de laser da fruta brilhante. Voxax! Robin moveu a mão e o laser perfurou os corpos dos 4 bonecos de corda, Oven, Galete, Page One e Drake. Kizaru atacou. As forças dos piratas da Big Mom nesta região marítima foram aniquiladas, e seus oficiais gravemente feridos. Será que a Big Mom, mentalmente instável, conseguirá suportar isso? Os olhos de Robin estavam assustadoramente frios. Todos os membros dos piratas da Big Mom presentes estavam mortos. Esses figurantes não eram nem dignos de virar marionetes. Quando necessário, Robin não hesitava em massacrar. Muito bem. Comecem a fuga. Robin sorriu, olhando para Oven e os outros. O corpo de Robin mudou. Que medo! Os piratas da Big Mom. Uma voz sórdida e preguiçosa, uma figura com um casaco de justiça. Usando sua habilidade da raposa de 9 caudas, Robin se transformou em Kizaru. No momento em que seu Aki perfurou os corpos de Kizaru e Ryokugil, suas aparências e auras foram replicadas na biblioteca de cópias da Akuma no Mi da raposa de 9 caudas de Robin. Que poder inacreditável! Zoro e Jinbe trocaram olhares, completamente maravilhados. Com essas habilidades combinadas, Robin poderia realizar coisas que ninguém mais no mundo sequer poderia imaginar. Bum! O falso Kizaru levantou um dedo e disparou outro laser. Brum! Irmão, é o Kizaru. A bordo de uma frota de reforço dos piratas da Big Mom, a falsa Brulé apontou e gritou de terror para a figura que brincava casualmente com Oven e Galete, que estavam gravemente feridos. Desgraçado! O rosto de Katakuri estava incrivelmente sombrio. Irmão, é o Kizaru. Peça ajuda à mamãe. A testa de Brulé estava coberta de suor frio. Droga! Katakuri estava tomado pela relutância. Mas ele sabia que lutar contra Kizaru de frente seria suicídio. Mamãe, Kizaru fez sua jogada. Katakuri pegou um caracol transponder e contatou a Big Mom. Entre os piratas da Big Mom, a única capaz de enfrentar um almirante do quartel-general da Marinha era a própria Imperatriz Big Mom. Atim! Em seu caminho de volta para o quartel-general da Marinha, o verdadeiro Kizaru espirrou violentamente. Que estranho! Por que tenho a sensação de que algo está errado? Kizaru estalou os lábios. Capítulo 239. Irmão, você está bem? Perguntou Brulé, olhando preocupada para Katakuri. Estou bem. Não se preocupe, Brulé, respondeu Katakuri, tentando tranquilizá-lo. Ele estava agora envolto em bandagens, e o ferimento mais grave em seu abdômen ainda sangrava. Maldito seja você, Kizaru! Rosnou Oven com o rosto contorcido em dor e fúria justa. Felizmente, este é o nosso território, nossas forças tinham a vantagem. Forçando-o a recuar, comentou Katakuri com uma expressão sombria.
como se espera de um almirante da marinha. Kizaru é forte. Os lasers de longo alcance da Fruta do Brilho destruíram muitos navios da frota deles. Depois de avisar a Big Mom, Katakuri viu que o grupo de Oven estava prestes a ser aniquilado por Kizaru e tomou a difícil decisão de atacá-lo. Big Mom ainda estava em Onigashima. Mesmo que partisse imediatamente, não chegaria a tempo. A essa altura, Oven e os outros já estariam mortos há muito tempo. Katakuri demonstrou a determinação digna do segundo em comando dos piratas da Big Mom, liderando imediatamente sua frota para enfrentar Kizaru. Mas a Fruta do Brilho de Kizaru era poderosa demais. Seus lasers de longo alcance causaram pesadas baixas à frota inimiga. Até mesmo seu próprio navio foi atingido, e ele levou um tiro de laser no abdômen. Felizmente, a habilidade da Fruta do Espelho de Brulé permitiu que ele recuasse. Caso contrário, sua situação teria sido ainda pior. E embora Big Mom não tenha chegado, reforços de Onigashima, liderados por Smoot, chegaram. Vendo as forças se aproximando, Kizaru finalmente recuou. Irmão, Smoot chegou ao lado de Katakuri com uma expressão sombria. Nossas perdas são muito pesadas. Aquele desgraçado do Kizaru foi cruel demais. Deslocar um almirante. Significa que a Marinha realmente iniciou uma operação para nos aniquilar. O que eles estão tentando fazer? Os fuzileiros navais enlouqueceram? Bradou Charlotte Shiboust, 30º filho da Big Mom, ministra da mistura. Não adianta falar sobre isso agora. A guerra com a Marinha começou, declarou Katakuri com uma expressão incrivelmente grave. Independentemente dos motivos da Marinha, o envio de um almirante significava que agora se tratava de uma guerra em grande escala. E eles haviam sofrido perdas tão terríveis, tanto por vingança quanto pela dignidade da tripulação de um Yonkou, eles precisavam retaliar. Buru buru buru. Mamãe. O caracol transponder conectou-se. Katakuri e os outros imediatamente olharam para ele. Faça o que quiser, Katakuri. Deixe a Marinha saber do terror dos piratas da Big Mom. O rugido neurótico e enfurecido da Big Mom ecoou pelo caracol. Sim. Liderados por Katakuri e Smoot, os olhos de todos os filhos da Big Mom brilharam com uma luz intensa. Se fossem intimidados dessa forma, se não revidassem, que reputação teria os piratas da Big Mom para se considerarem uma tripulação do Yonkou? Como eles poderiam manter sua posição no Novo Mundo? Quartel-General da Marinha. O quê? Produção em massa de caracóis transponder que podem liberar aqui do Conquistador? Akainu encarou Kizaru e Ryokugil, batendo com o punho na mesa, as veias saltando em sua testa. O fato de Robin poder usar caracóis transponder para liberar o Aqui do Conquistador não era segredo. Seja no famoso incidente Marejois ou na aniquilação da família Don Quixote em Dressrosa, Soberano do Céu havia usado caracóis transponder para liberar seu Aqui. Mas agora a situação era completamente diferente. Ele armazenava seu Aqui diretamente nos caracóis, permitindo que fossem usados sem sua intervenção pessoal. E não havia apenas um, havia 3. Eles poderiam ser produzidos em massa. Por mais inacreditável que pareça, é exatamente isso, disse Kizaru, coçando a cabeça. O Aqui liberado é de um nível muito alto. Ele pode selar temporariamente a habilidade da minha Akuma no Mi e cancelar minha transformação em elemento, acrescentou Ryokugil, com uma expressão incrivelmente séria. Se puderem ser produzidos em massa, isso é muito problemático. É tão letal que até mesmo um almirante, um vice-almirante não teria nenhuma resistência diante desse Aqui, disse Tsuru, franzindo profundamente a testa. Se assim fosse, os vice-almirantes em missões solo estariam em extremo perigo. Isso significaria que todos os futuros destacamentos exigiriam pelo menos um almirante no comando? Eles só tinham 3 almirantes. Akainu, como almirante da frota, tinha que comandar a partir do quartel-general. Sengoku estava semi-aposentado. E Garp só seria uma força a ser mobilizada nos momentos mais críticos. Nesse ritmo, suas forças de fuzileiros navais ficariam extremamente sobrecarregadas. O pior é que está praticamente confirmado. Os piratas da Big Mom, os piratas das feras e a grande frota Soberano do Céu uniram forças, suspirou Tsuru. Embora ainda houvesse muitas questões sem resposta, os fatos estavam diante deles. Os membros principais das 3 tripulações foram vistos lutando lado a lado contra 2 almirantes. Kizaru confirmou as identidades de Oven, Peijuan e dos demais. Diante dessas evidências, embora o instinto de Tsuru lhe dissesse que algo estava errado, ela teve que aceitar a realidade. As 3 tripulações do Yonkou realmente haviam se unido. Basicamente, ainda precisamos duvidar disso a essa altura? Akainu mordeu o charuto com força, encarando Tsuru. Com provas irrefutáveis diante de seus olhos, não havia espaço para dúvidas. As 3 tripulações do Yonkou estavam prestes a lançar um ataque total contra a Marinha. A Marinha estava prestes a enfrentar a maior crise de sua história. Ainda precisamos ter cuidado. Afinal, nosso oponente é o Soberano do Céu Robin, alertou Tsuru. Relatório. A porta do escritório foi aberta com um estrondo. Akainu e Tsuru, ainda discutindo, olharam rapidamente para o lado. Os piratas da Big Mom, os piratas das feras, e as forças da grande frota Soberano do Céu, lançaram um ataque surpresa à filial G5 no Novo Mundo. G5 foi completamente aniquilado. O fuzileiro naval que fazia a reportagem estava encharcado de suor frio, mas só podia relatar os fatos. O que você disse? Akainu e Tsuru se levantaram de repente, com expressões totalmente sombrias. A divisão G5, localizada no Novo Mundo, era uma unidade especial dos fuzileiros navais. Ao contrário de outras divisões, esse grupo não obedecia às ordens do quartel-general dos fuzileiros navais. Eles se comportavam mais como piratas do que como fuzileiros navais, chegando a torturar e matar piratas. No entanto, ao contrário da história original, graças a Robin, Sommer nunca se tornou comandante da base G5. Outra pessoa ocupou o cargo. Ainda precisam duvidar? Eles nem estão mais fingindo. Akainu rugiu, encarando Tsuru. Se a aniquilação conjunta de toda uma base dos fuzileiros navais não foi suficiente para confirmar a aliança, o que seria?
Será que eles deveriam esperar até que as 3 equipes estivessem nos portões do novo quartel-general dos fuzileiros navais? Ufa, entendi. Tsuru exalou lentamente. Nesse momento, Tsuru não tinha tempo para refletir sobre as inconsistências. Os fatos estavam diante deles. Como Akainu disse, se essa situação não confirmasse a aliança, eles teriam que esperar até que as 3 tripulações do Yonkou estivessem à sua porta para confirmá-la de vez. Mas aí já seria tarde demais. Mais importante ainda, com a situação atual exposta pelo inimigo, eles tinham justificativa suficiente para relatar ao governo mundial. Reúnam nossas forças imediatamente. Lancem uma guerra total contra as 3 tripulações do Yonkou. A expressão de Akainu era incrivelmente sombria, mas ao mesmo tempo, seu tom era incomparavelmente firme. Mesmo enfrentando 3 tripulações do Yonkou, ele não recuaria 1 centímetro sequer. Mas precisamos ter um alvo principal, disse Tsuru, olhando para Akainu. Big Mom. Elimine a Big Mom primeiro. Akainu declarou com firmeza inabalável. Escolha primeiro o alvo mais fácil. Big Mom e sua tripulação eram os mais fracos dos imperadores. Se conseguissem eliminá-la primeiro, suas chances seriam muito maiores. Concordo, Tsuru também aprovou isso veementemente. Kaido era difícil demais de matar. O soberano do céu Hoven, obviamente, já havia transcendido os limites de combate deste mar. Ao seu lado estava o Chapéu de Palha, um poderoso combatente que podia liberar poder de nível almirante em breves rajadas. Para sitiar qualquer uma dessas 2 cidades, o preço que suas marinhas teriam que pagar seria muito alto, sem grandes chances de sucesso. Um cerco contra um Yonkou tinha que ser decisivo, um golpe fatal. Big Mom foi a melhor escolha. Comecem. Atraiam a Big Mom para fora. E então mate-a. Akainu deu a ordem ao seu almirante da frota. Os oficiais do Estado-Maior, liderados por Tsuru, começaram imediatamente a operar. Um plano operacional ultra-secreto foi sendo elaborado gradualmente. O plano para derrubar um Yonkou. Novo Mundo Filial G5. Marco. Smoot olhou hostilmente para Marco, que liderava a equipe adversária. Não me olhe assim. Não cooperamos de forma muito agradável agora há pouco? Marco sorriu. Isso só acontece porque a marinha é mais detestável do que você. Smoot rangeu os dentes. Após lançarem seu ataque de vingança contra a filial G5, Marco, liderando as forças da grande frota soberano do céu, também chegou. Mas Marco não os atacou, em vez disso lançou um ataque contra a filial G5 por outra direção. Embora perplexos, Smoot e os outros sentiam um ódio profundo pela marinha. A marinha, inexplicavelmente, lançou uma guerra de cerco contra os piratas da Big Mom, chegando a enviar um almirante, o que lhes causou imensas perdas. Na visão deles, mesmo que tivessem que lutar contra Marco e os outros, seria somente depois de destruir completamente a filial G5. E depois de aniquilar completamente a divisão G5, Marco e os outros não declararam guerra contra eles. De acordo com a explicação de Marco e dos outros, Soberano do Céu declarou guerra contra eles apenas porque descobriu a aliança entre os piratas da Big Mom e os piratas das Feras. E o Soberano do Céu, na verdade, queria eliminar a marinha e o governo mundial acima de tudo. Após descobrir que a marinha havia lançado um cerco contra os piratas da Big Mom, Soberano do Céu, não querendo deixar a marinha colher os frutos, também lançou um cerco contra a seção G5. Não me venha com essa conversa fiada. Smoot gritou para Marco. A grande frota Soberano do Céu era tão detestável quanto a marinha. Eles também haviam causado perdas terríveis aos piratas da Big Mom. Ora, ao usar tais palavras para apaziguá-los, ele pensava que eles eram idiotas? E seguindo essa lógica, as 3 tripulações piratas poderiam até formar uma aliança? Que piada! O motivo pelo qual os piratas da Big Mom e os piratas das Feras se aliaram foi porque o potencial da grande frota do Soberano do Céu era assustador demais. Eles precisavam conter o desenvolvimento dos navios de combate do Soberano do Céu. De qualquer forma, não estamos aqui para brigar com você, Smoot. Mas se você quer briga, não vamos recuar. O olhar de Marco também foi se tornando mais frio aos poucos. Smoot era um dos comandantes doces, uma força poderosa que só perdia para Big Mom e Katakuri nos piratas da Big Mom. Mas ele, Marco, era o antigo segundo em comando dos piratas do Barba Branca. Katakuri, um homem com Haki do Conquistador que havia treinado seu Haki da observação ao máximo, era uma coisa. Mas Smoot ainda não estava no mesmo nível que ele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.